Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Alexandre Assis, que é o CEO e fundador da Assis Gestão. Presta atenção nesse tema que nós vamos prosear hoje a respeito. Gente, como se proteger de tarifas externas e fortalecer a sua gestão interna no agro. Assis, para começar, eu tenho uma pergunta com 3 possibilidades de resposta. Você está bom, ótimo ou excelente? Excelente. Eu sabia. Excelente, cara. Tô vivo, os que eu amo estão com saúde, né? O mercado acontecendo, a vida. Então, é excelente sempre. Legal, cara, legal. Hoje, na hora do almoço, a dona Maria trabalha aqui em casa, e a dona Maria falou, e aí, como é que tá? Não sei o quê. Eu falei, dona Maria, eu tenho 3 gravações hoje à tarde. Então, assim, mas eu falei sério, né? Então, acho que ela pensou assim, pô, esse cara tá reclamando, né? E ela falou assim, que bom, né, que você tem trabalho, um monte de gente aí queria sair da cama, queria trabalhar, queria levantar. Opa, não tô reclamando não, só falei que eu tenho 3. É por isso hoje que as mulheres dominam o mundo, entendeu? É E isso não é aí. por causa disso. Exatamente. Assis, eu vou fazer a pergunta mais importante do nosso bate-papo, da nossa prosa, para você já começar respondendo essa. Quem é o Assis? Cara, o Assis é um cara filho do senhor José Severino e da dona Maria Benigna, com muita honra e orgulho, que cresceu junto aos avós e tios. Eu falo que a maioria das coisas que eu aplico em mercado eu não aprendi em faculdade, nada disso, aprendi com meus tios, avós, pais. Eu falo que hoje todo mundo fala, né, de ter influenciador, eu sempre tive os meus, são eles, né? São meus influenciadores até hoje, Legal. né? E faço questão de segui-los enquanto vida tiver e após a vida celebrá-los, né, com muita gratidão por tudo que eles contribuíram para mim, independente deles não ter tido possibilidade de acesso a estudo e tudo mais. Pai do Emmanuel e do Estevão, 2 filhos maravilhosos, ao qual tenho muita honra de estar nessa jornada, aprendendo muito, né, todos os dias com eles e tendo aí a missão, né, de poder ser exemplo. Ter um time maravilhoso, né, que é o time da Assis Gestão, que eu não sei por que eles me privilegiam de mentorá-los e auxiliá-los no dia a dia. Eu sou vezinho de cabeça branca, dá palpite errado, eles fazem muito melhor do que eu hoje, né? E é um cara que sou de hábitos muito simples, minha família toda vem da roça mesmo, do interior. Então, um elo muito grande a esses valores, né, que de lá a gente trouxe, que gosta muito de trabalhar, que ama o que faz, gosta muito de gente, e aprendeu ao longo da jornada que todos os dias estamos aí para aprender, né? Eu falo para o meu time, nós temos o melhor negócio do mundo, a gente recebe para aprender tanto técnica quanto, né, conhecer e lidar com pessoas. É minha missão, cara. Eu acho que acordo todos os dias para esse resumo breve que eu te Legal. dei. O resto eu estou, né, que daí eu sou gestor hoje da CIS, nós temos mais de 14 bis sob gestão hoje, somos uma das maiores empresas com paz governança do Brasil, fazemos muito M&As, temos mais de 6 mil clientes atendidos, e o agronegócio foi a atividade que nos elevou, né? Nós estamos no agro há mais de 20 anos, eu tive o privilégio de pegar o agro nessa combustão que ele teve, né, de crescimento, de profissionalização. O agro me ajudou muito meu branding, minha marca, me ajudou como pessoa, como ser humano, e a gente participou de muitos cases aí dentro do agro e fomos aprendendo com todos eles, e hoje tenho o privilégio de ter grandes amigos ligados a eles, que me ajudam muito no dia a dia. Que legal, cara. Que bacana. Parabéns pela jornada, pela trajetória aí, por tudo que você contou. E você falou um negócio aí que eu acho que é o mais importante. Assis, os nossos ídolos, eles têm carne e osso, né? Muitas vezes eles abriram mão de ter o estudo, de ter uma vida um pouquinho, às vezes, melhor para nos dar o estudo e nos dar a vida melhor, né, cara? Não, cara, e abrir mão, eu falo assim, a gente tem que, eu sou um cara assim, que sou muito ligado à gratidão, né? Eu acho que a gratidão é o gatilho da vida.
E quando eu lembro de tudo que meus avós passaram, né? Eu sou um cara que eu sei contar a história dos meus avós inteira. Eu sei contar a história de cada tio e olha que eu tive 24. Né? Então, 14 pro pai de mãe e 10 pro pai. Não tinha televisão, né? Só roça. A turma era fértil naquela época, gostava que era uma coisa. Eu sou de família muito humilde, né? Minha origem é muito humilde. Minha boa parte da minha infância, eu morei muito próximo da minha comunidade, só estudei escola pública. Né? Meu primeiro emprego, lavava chiqueira, era uma indústria. Eu tinha chiqueira, eu que cuidava, fazia café, lavava banheiro, e era muito feliz e orgulhoso por poder trabalhar com 11 anos. E voltava a pé, marmita, né? Depois comecei a ser office boy, auxiliar, analista, fui fazendo carreira, trabalhando bastante. Né? Nunca tive aqueles pensamentos do cara, não sou pago. Eu vejo as pessoas falando isso, né? Ou sentindo isso numa reunião, não sou pago para isso, tá me explorando. Eu vi em tudo oportunidade, né? Eu brinco hoje que as pessoas querem feedback e ser motivados o tempo todo. Eu era pobre, cara. Quer motivo maior do que você trabalhar do que você ser pobre? Ué, o motivo já nasceu comigo, entendeu? Não precisava de ninguém me incentivar, não. Mas você tiver a quantidade de boleto para pagar. Cara, né? Eu precisava quebrar os ciclos ali, fazer alguma coisa acontecer. Era bem isso, a vida, né? E meu pai sempre foi um mentor nisso. Meu pai sempre foi um grande trabalhador. Meu pai, no período áureo da Fiat, de CLT, tinha mais de 40 mil funcionários, recebeu um prêmio, 22 anos de serviço, nem um dia de falta, nem um minuto de atraso. Foi operário padrão da Fiat, sem ter estudo. Olha né? só. Minha mãe, aquela mulher do lar digna, né? Minha mãe que me ensinou a ler, a gostar de poesia, mesmo tendo 4ª série de grupo lá na roça, né? Então foi minha mentora aí, para que eu me desenvolvesse intelectualmente. Então acho que é isso, cara. A gente tem que ser, né, lembrar disso tudo. Eu sou aquele cara que reúne com meus tios, chamo eles para reunir, faço questão de estar perto, contar as mesmas histórias, né? E eu amo e rio de novo. 1.200 vezes a mesma coisa. Então, assim, são coisas que eu gosto muito, né? E eu acho que isso tudo qualifica a gente para o dia a dia, as missões que a gente tem a cumprir. É isso aí. Cara, te falei que essa era a pergunta mais importante, né? Então já vamos partir para as coisas menos importantes agora do que isso. Brincadeiras à parte, lógico. Aqui tudo que a gente fala é muito sério, né? Eu vou fazer um intervalo comercial, aí já eu volto junto com você para nós falarmos desses assuntos tão importantes. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje eu estou entrevistando o Alexandre Assis, aqui no programa. Ele é o CEO e fundador da Assis Gestão. E o tema é como se proteger de tarifas externas e fortalecer a sua gestão interna no agro. Assis, nós estamos vendo, cara, tanta gente preocupada, tanta gente reclamando, tanta gente, cara, perdendo a saúde em função das preocupações com questões que estão fora do nosso controle. Por exemplo, um dia, assim, amanheceu o dia, de repente, a partir de hoje eu vou tarifar o Brasil em tudo aquilo que vier do Brasil para cá e tá. E aí a gente fala, cara, como que a gente não tem... A gente acha que tem o controle da vida, tem o controle de tudo, a gente não tem controle de coisa nenhuma. Né? De repente, qualquer ventania vem e acaba com tudo. O agro sabe muito bem o que é isso, por ser uma indústria a céu aberto. Né? De repente, de madrugada, chove, dá uma ventania, dá um granizo, pronto, acabou. Um trabalho de 2, 3, 4, 5 anos foi embora. Cara, como sair um pouco dessa paranoia que está matando a gente a cada dia com essas preocupações que estão fora do nosso controle? Cara, eu era bem jovem, você vê, meu pai, sem estudo acadêmico, né, mas com uma grande experiência de vida, falou comigo assim, meu filho, que eu sou vindo desde a época do militarismo, né, então muito antes de Plano Collor, de tudo real, Cruzeiro, peguei toda essa safra, né.
Você é Meu pai velho me igual contou. eu, Assis. Nós somos velho. Rapaz, a primavera vai passando. E aí é o seguinte, meu pai falou, cara, vem crise, vai crise, trabalha, né? Cuida de você, faça seu para casa. Porque você falou muito bem, muito sabiamente, Divino, a gente não consegue controlar aquilo que é externo a nós, mas nos cabe fazer o nosso para casa, né? Eu falo isso muito bem, ou vamos falar especificamente do agro, né? O agro, eu conheço o agro quando ele é conhecido como lojas de bairro, né? Não tinha governança, não tinha gestão muito à flor da pele, e é o que você falou, tudo que a maioria dos produtos que a gente fala de agro são seres vivos, né? Desde a semente, né? Que é uma proteína, né? Então, assim, são seres vivos que estão ali inerentes a intempéries de clima, né? Situações de doença, como todo ser vivo, né? Então, o agro, ele por si só é um ato de resiliência por trabalhar com esse tipo de produto, né? Então, primeiramente, o agro, como ele cresceu e puxou o carro, né? Nós brasileiros deveríamos ser muito gratos ao agro, porque se o Brasil, independente de críticas que tenha, se ele está no posicionamento que tem hoje, o agro é um grande responsável, nós somos o celeiro do mundo, né? E o agro foi o que despertou no mundo o interesse, né, com alguns outros segmentos, por exemplo, mineração, alguma coisa assim, mas o agro, mundialmente falando, é onde nós somos posicionados, somos relevantes, né, temos ótimos negócios. Bom, se o agente externo, seja por motivos políticos, econômicos, não importa qual isso, né, ou também tivemos recentemente adventos de guerras, né, que interferiram drasticamente no agro. O agro viveu meio que a tempestade perfeita, né? Começou com problemas desde logística, né? O custo de logística mundial cresceu, aumentou demais, triplicou nos últimos anos. Aí veio guerra, aí veio dólar, né? Agora vem tarifação. Então, assim, pegou uma sequência muito grande de problemas relevantes para o negócio, né? Inerentes ao pandemia, grandes grupos adquirindo pequenas e médias empresas, o que torna o mercado muito consolidado, portanto, muito mais competitivo, ou que tem que ter uma linguagem mais profissional, que o agro, em sua essência, foi feito por famílias, né, por gestões mais caseiras, mais enxutas, menos burocráticas. Tudo isso, né, digamos, bom, o que resta a cada um fazer? E eu conheço vários que, inclusive, estão fazendo, temos aqui dentro do nosso ecossistema, fazer o para casa muito bem feito. Como o agro se profissionalizou, cresceu, começou a trabalhar com os grandes, eu acho que passa a ter uma responsabilidade muito grande as empresas que cresceram nesse ambiente, porque aquele negócio, você tem que se adaptar ao ambiente que você está, concorda? O ambiente não vai mudar, ele não vai se adaptar a você, né? Então, assim, se por um lado o agro tem muitas coisas que melhorou, cresceu, por outro, falta alguns para casas, de ter uma gestão mais aprimorada, de ter menos restrição a investimentos em tecnologia, inovações, né, de estar ambientado com esse mercado mais macro mundial, porque hoje, né, a fazenda que está dentro de uma cidade vai vender para o mundo, né? Então, assim, se abrir para isso. Então, acho que cada um nesse momento de transição, de ajuste, né? Aqueles que já fizeram para casa provavelmente já foram investidos, nós fizemos alguns M&As aqui, inclusive relevantes, principalmente no setor de distribuição de insumos e sementes. Então, assim, as pessoas precisam entender que o mundo está se abrindo cada dia mais, porque a tarifação, ela nada mais é do que um reflexo disso, você concorda? Sim, plenamente. Por 20, 30 anos, eu acho que ninguém imaginaria uma situação dessa. E só está chegando onde está chegando fora, obviamente, motivos políticos, por uma questão do mundo hoje ser uma coisa só, no sentido principalmente do agro, porque população crescendo demais, né, recursos finitos para crescimentos infinitos. Uma logística mundial, que cada dia que passa só transformações por N motivos. Então, eu acho que o para casa, para sair da assombração, né, do que, isso vai, fazer bem feito, caminhar para o sentido de gestão, são as famílias, aquelas empresas que ainda são familiares, entender que eu não preciso de acabar com o almoço de domingo, mas eu vou ter que tomar decisões, às vezes, que vão trazer alguma intempérie ali na família, mas pensando no melhor para todos, ali no sentido de negócios.
é aquele para casa, né, de eu não achar que se eu fiz certo e deu certo há 20 anos, daqui para frente vai dar certo. Todos nós estamos vivendo isso agora, né? Eu fico olhando pro meu pai tem 82 anos, como é que esse cara se adaptou à internet, né? Eu, cara, sou da época de máquina, meu primeiro diploma foi máquina de datilografia, né? O nosso público aí mais jovem, procure no Google, né, no chat GPT, Eu vai tenho o entender meu isso, ainda, tenho o meu. né? Então, assim, cara, eu às vezes estou na empresa e o pessoal, não, mas isso é difícil. Eu falo, cara, difícil com internet, e-mail, WhatsApp. Isso é difícil. O cara faz isso tudo com máquina de datilografia e calculadora de mão de fita, cara. Entendeu? Você fechar a balança de uma empresa inteira. Então, assim, essas coisas, né, que a gente tão. Eu acho que você é um pouco mais jovem que eu, pelo menos aparentemente aí, ó. É só na aparência mesmo, pode ficar tranquilo. A gente viveu drásticas e grandes mudanças, né? Que às vezes a gente assusta com tudo isso, né? Se você olhar para a geração de hoje, eles são capazes de entender. Eu, nas minhas palestras, eu sou da época dos dinossauros, onde não tinha internet, né? Porque não tinha, né, cara? Não tinha celular, não tinha nada, né? E, então, assim, essas transformações, elas vão acontecendo, e eu acredito, sabe, Divino, assim, o momento, ele fica muito descompassado, eu entendo isso. É um momento, igual você falou, de dor, de sofrimento, de ansiedade, mas eu acredito que tudo é para o bem. Se por um lado tem um efeito político e econômico muito forte, por outro chama a atenção de todo mundo também melhorar, né? Porque eu acho que a gente veio nesse mundo para evoluir e a gente precisa, às vezes, alguns trancos, os desafios, às vezes no momento a gente não consegue entender ou enxergar ou achar injusto, mas todos eles vêm para o bem, né? A pergunta que a gente tem que fazer não é por quê, mas para quê, né? Então, para quê que eu estou passando por isso tudo e fazer as ações que me cabem para que a gente possa vir um amanhã melhor. Eu acho que uma questão que a gente tem que entender é o seguinte, cara, só é vidraça quem tem visibilidade. Se você está invisível, ninguém vai te jogar pedra, né? Ninguém vai falar de você, né? E voltando, você contando essas histórias antigas aí, a diferença entre nós é só a cor do cabelo, viu? Então, Seu cabeleireiro é melhor do que o meu, depois você passa o telefone. tá bom. Então, a questão, cara, é o seguinte. Você lembra quando a mãe da gente fazia aquele arroz com feijão e um ovinho fritinho, com aquela gema bem molinha? Simplesinho, ficava gostoso, ficava uma delícia. Independente de onde que eu tô, na volta eu já ligo para ela e falo exatamente isso. Aí você tem o privilégio de ter a mãe ainda fazendo isso, né? E eu acho que às vezes, Alexandre, o que falta exatamente no dia a dia é o arroz com feijão bem feito e gostoso. É parar de querer comer coisa sofisticada todo dia. Quando eu falo comer coisa sofisticada, é o seguinte, muitas vezes a gente usa tanta ferramenta que a gente não usa direito, não sabe qual a função daquilo e acaba que aquilo não tem função nenhuma, né? A gente está tão preocupado em gerar números e tal, mas número por si só não quer dizer nada. Então, a gestão, ela tem que ser eficiente, mas também ela não pode ser um negócio muito complexo que ninguém dá conta de entender aquilo, não é isso? Concordo plenamente com você e joga um tempero aí do modismo, né? Das pessoas acharem que o modismo, que é uma coisa que geralmente dura 2, 3 anos, é a essência daquele momento e desconstrói tudo que foi construído para trás, né? As pessoas hoje estão com isso, né? Coisa que acontece de forma muito rápida, todo mundo quer dar um valor que não tem. Eu acredito, não só acredito, como a gente pratica muito isso, Divino, uma gestão, ela fazendo o básico bem feito, né, com obviedade. E assim, cada porte de empresa, em momento de crescimento, está ajustando ali, você não precisa de muita firula e de muita situação. E precisa também, né, de proatividade. Hoje a gente tem um fator que me preocupa muito, que é o fator humano, né? O humano hoje, a falta de desafios, né, eu falo assim, aquele dia que a gente acordou e falou assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, foi o dia que começou a destruir tudo isso. Porque o que te tornou ser o que foram os desafios, não foram as benesses. Isso. Então, quando você tira isso de uma geração, e com todo respeito, são inteligentíssimos, são muito melhores no sentido de comportamento, tem um monte de benefícios disso. Mas está faltando muita couraça, né, de suportar o processo. De entender, e remetendo ao seu arroz com feijão, eu vou lá na pamonha, né? A gente que aprendeu o processo de pamonha, que você esperava o dia todo ali, família toda reunida para comer de tarde, ou esperava a avó fazer o bolo olhando para o forno, até ele assar e ficar pronto,
A gente aprendeu que as coisas têm tempo. O agro é um exemplo disso, né? Isso. Você vai falar de negócio. No agro é prazo safra, entre a semente e a colheita, tem que adubar, podar, né, aguar. Então, assim, tudo tem um processo e tem um tempo. E as pessoas hoje querem tudo muito imediato. E o mundo, né, a própria natureza nos ensina que não é assim. Então, tirando os modismos, se as empresas entenderem esse básico bem feito e se posicionarem nele, buscando ajuda ali onde que elas de fato têm alguma dificuldade maior, eu entendo que todos eles, saindo desses modismos, dessa ansiedade, vão passar por esse momento, né? Mesmo porque a relevância do Brasil é muito grande para isso se perdurar, né, a uma longevidade fora alguns interesses que tem meio desse caminho. Você está coberto de razão. O Brasil é extremamente relevante. Deixa eu fazer mais um intervalo e nós já voltamos, Assis. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Gestão. Até onde você precisa se preocupar, o que você tem que fazer, as motivações externas, as ações internas, tudo isso eu estou conversando hoje aqui no programa juntamente com o Alexandre Assis. Eu vejo que a gente tem que entender que o agro não vai acabar, né? Às vezes a gente vê as pessoas assim... Cara, o agro do Brasil acabar, o mundo passa fome. O mundo passa fome. Então, é uma visão muito, muito pequena e de muito curto prazo, né? Entrar em pânico. É lógico. Você tem que olhar para a situação, entender a importância dela, a gravidade dela e tomar as providências que precisam ser tomadas, voltando lá no ponto inicial, dentro daquilo que está no seu controle. Não adianta nada, eu quero que o presidente da República faça isso. Cara, nem se você for lá, bater na porta dele, explicar, escrevendo no quadro, ele não vai fazer o que você quer, pô. Não é assim que funciona. O que tem um aspecto que eu acho engraçado, né? Eu acho assim, minha visão, né? Minha humilde visão aqui. As pessoas esquecem da onde que a gente vive e como é que funciona, né? Presidente, na verdade, não resolve nada, né? Se Nada, tiver um Congresso, o Senado, então as pessoas os extremos querem colocar no presidente como se fosse... Cara, o presidente não faz nada, né? O presidente é um executivo de caneta curta ali, que mal entende o processo em si. Eu acho que então, do Bolsonaro para cá a gente começou a entender isso, a gente começou a perceber. Antes a gente achava que podia muito. Do Bolsonaro para cá a gente começou a ver que é mais figurativo, mais rainha da Inglaterra do que... nos polos das presidências, se eu não tratar o eixo todo, que nós somos responsáveis por quem está lá, a gente esquece disso também. Eu não quero saber o que aconteceu com a votação de presidentes, eu quero saber quem colocou o Senado e os deputados, senadores e deputados, entendeu? E esses caras me preocupam. Então, assim, é muito jogo, né, de eu querer transferir, terceirizar aquilo. Eu concordo com você plenamente. Eu acho que o primeiro é o que eu posso fazer, como eu posso fazer se eu tiver dificuldade de buscar ajuda ética, né? Nós estamos vivendo um momento também que todo mundo quer buscar pessoas que nunca construíram nada para construir alguma coisa para você, só porque o cara falou na internet ou porque o cara tem milhares de seguidores. Eu acho que tem uma crença muito, infantil mesmo, assim, né? Romântica em tudo isso hoje. Trabalhar dá trabalho pra caramba. Então, eu acho que assim, o primeiro aspecto... Trabalhar dá trabalho, cara. Dá. E nós estamos na discussão e uma das pessoas assim, elogiando pessoas na internet que estão à toa, que não trabalham, que divulgam isso. Tá? Eu falei, cara, para mim que acompanha preguiçoso é preguiçoso. Eu acompanho quem trabalha, quem produz, quem faz muito. Não quero saber o que esse cara está fazendo. Você está preocupado com quem está à toa, cara? Então, assim, eu acho que a gente precisa, né? Agora, sugestões práticas aqui, didáticas. Primeira coisa, cada um tem que sentar e fazer seu para-casa o quê? Até onde e o que isso influencia dentro do meu negócio. Buscar pessoas de verdade, que não vão vender romantismo nem terrorismo, né? Nenhum dos dois. Sentar e entender o reflexo que isso vai ter dentro do próprio negócio. A partir daí,
o que cada um pode fazer e pode trazer, mesmo porque tem uma situação bem complexa. Ano que vem o Brasil vai passar por uma mudança fiscal tributária gigante, né? Que a gente vai ter que reaprender tudo que é tributo, reaprender toda a cadeia fiscal. Obviamente isso vai afetar muito margem de produtos, serviços, indústria, tudo mais. Então, pegar esse para casa, assim, independe da tarifação, todo mundo já tinha que estar fazendo isso. A primeira coisa é essa. Né? Uma coisa que já estava existindo já obrigava isso, com a tarifação mais. Então, sentar e entender isso, entender os reflexos e entender, dentro disso, fazer um plano de ação objetivo do que é possível fazer. Né? Na prática, como é que se faz isso? Porque às vezes o pessoal está ouvindo, assistindo a gente, fala assim, tá, bonito, falou, mas complicou e eu não entendi nada. Como é que eu ponho isso na prática? Nós falamos o quê? Vamos explicar o como, né, Divino? Isso. Então vamos lá. O como, cara. Então, primeira coisa, o que a gente tem feito aqui com todos os nossos clientes? Nós estamos buscando os especialistas na área tributária, na área contábil, a Assis como suporte disso tudo, chamando os principais players no sentido da cadeia de supply chain, compras ali, né? Aquelas pessoas tratam o fiscal da empresa e o comercial, porque eu tenho que olhar para preço de venda. Imagina o agronegócio, que geralmente trabalha vendas longevas. Eu posso vender um produto esse ano que ano que vem está contaminado por essa situação tributária, que a margem vai ser diferente, né? E entender tudo isso. Então, primeiro assim, o que vai acontecer? Vai acontecer uma melhor, uma pior? Como é que vai ser a tributação disso? Vai me diminuir a minha margem? Pode, porque tem setores que vão melhorar, tem setores que vão piorar. Outra coisa, dentro disso, qual que é o efeito disso para fins do meu cliente? Eu tenho que começar a tratar isso, chamar para negociar com o fornecedor, chamar para negociar com o cliente, fazer um trabalho dentro de casa de parametrização disso tudo, um bom orçamento, um budget, né, para entender os efeitos disso dentro do negócio, trazendo profissionais qualificados, geralmente profissionais da área de gestão, profissionais da área contábil, da área tributária. Então, para casa, primeiro, o arroz com feijão deveria ser isso. Tá. Você concorda que em toda crise existe oportunidade ou nem toda crise está acompanhada da oportunidade? Eu tenho 4 décadas que eu estou no mercado, 41 anos que eu trabalho. Todas elas têm. Todas. E como foi com o agronegócio, gente? O agronegócio, eu sou testemunha viva de ver isso acontecer dentro da minha casa, tomando café com essa turma toda. O agronegócio, aqueles que se propuseram a modificar, né, e a investir naquilo que estava acontecendo e nas oportunidades vindouras, saíram todos na frente, todos se realizaram, todos fizeram muito dinheiro, a maioria vendeu as empresas. Então, assim, é aproveitar. Né? Quando eu cheguei, se eu tenho certeza que quem escutar isso aqui que me conhece vai entender bem o que eu estou falando. 5 anos antes do mercado de agro, principalmente o distribuidor, ser consolidado por grandes fundos, eu falei para o pessoal, prepara a casa, vai chegar uma hora que você vai ter que vender, não importa o valor, você não consegue competir com o maior do mundo. Não, mas que isso, que aquilo. Fato. Hoje você pode ter o melhor negócio do agro, que os grandes fundos tomaram conta, você perdeu muito valor nessa situação. Às vezes nem consegue fazer negócio mesmo sendo uma ótima empresa, mesmo não sendo captador de dinheiro, mesmo dando margem de lucro. Por quê? Porque a janela passou. Então, assim, olhar, até tempo é importante, não importa só eu sou, mas eu tenho que entender o tempo dos negócios do mercado, entendeu? Então, assim, as oportunidades que estão aí agora, eu entendo que volta a janela lá de trás. Quem agora olhar para isso tudo e se preparar para isso tudo, porque a gente tem que entender que tudo é uma cadeia, nada é um efeito só. O fornecedor depende do distribuidor, o cliente depende dessa cadeia toda. Não é uma coisa de um efeito só. Então, quem alinhar, né, a tudo isso e conseguir atingir a cadeia de forma mais impactante, é o cara que vai sair na frente. Então, se você hoje é o 5º, 4º, está na hora que você tomar a frente, entende ou não? Se o primeiro, o segundo... Um dos pontos, todo mundo vai ficar bravo comigo aí que eu vou falar, gente. Mas um dos pontos mais complexos de uma empresa é quando ela cresce com receita, dá margem de lucro e gera caixa. Sabe por quê? Ele olha para esse cara e fala, você precisa de melhorar. Ele falou, você ficou doido? Olha meus resultados. E está na beira do precipício daqui 5 anos. Aí ferrou. Exatamente. Porque o cara que está catando latinha, trocando duplicata, descontando, esse cara se rebola o tempo todo. Mas o cara que está bem, ele usa desse argumento de ego e vaidade para se justificar que ele não precisa de mudar. Zona de conforto, né?
É o que vem acontecendo. Quantas empresas centenárias foram, né? Mas foi passado muito à frente por empresas que nasceram agora, que trouxe tecnologia junto. Entende onde eu quero chegar? Então, eu acho que é um momento dessa autorreflexão, esse arroz com feijão bem feito, buscar empresas sérias que possam apoiar e tomar posição de mutação e trabalhar, dar trabalho. Voltar a trabalhar de novo, talvez com a mesma efervescência, né? Com o mesmo sangue no olho ali de quando começou para fazer toda essa transformação desse período. Mas assim, eu tenho certeza, é um período. E modernizar também, né? Porque o mundo, antigamente, quando a gente era pequeno, que a gente precisava de se atualizar, a gente tinha que esperar chegar, se tivesse, lógico, eu não tinha dinheiro para isso, mas tinha que esperar chegar um livro novo da Barça em casa para ter a atualização das novidades, né? Para ver Barça, eu tinha que ir na biblioteca municipal da minha cidade. Mas era isso mesmo, era assim que eu fazia. fazia. De casa era Ibuti, né? Era assim que eu fazia. Hoje não, cara, hoje você está com... Eu perguntei a Selma agora mesmo, eu falei, Selma, qual que é a temperatura agora em São Paulo? A Selma falou, tantos graus. Cara, você só tem que olhar no celular, né? Você pergunta, o cara te fala, te conta, você não precisa nem de ler. Então, se a gente não atualizar, muita gente tem falado da inteligência artificial, da preocupação que vai tomar emprego, que a robotização vai acabar com os empregos. Não, muito pelo contrário, cara. Vai mudar o nível do emprego. Vai criar uma classe de gente que vai ganhar muito mais sabendo trabalhar com aquilo. Como sempre foi, né? Como sempre foi. Como hoje existe um operador de máquina que substituiu aquele tratorista que só sabia o cara vai saber, mas o cara vai ter motorista. Ele não vai ter motorista, mas vai precisar de um monte de gente de tecnologia para fazer esse carro funcionar. Exatamente. Você troca o motorista por 10 atrás de tecnologia. E assim funciona o mundo. Essa questão de atualização é tão importante. Eu vivi muitas mesas de governança, de estruturar conselhos, projetos sucessórios dentro do agro, né? Trazer profissionais para empresas que... Primeira coisa, o founder, o fundador ali, o sócio, o dono, precisa mudar a mentalidade dele para empresas de mercado. Isso quer dizer o quê? Ele tem que parar de pensar como dono e começar a pensar como investidor. Porque muitas vezes o ego e a vaidade está na mesa para tomada de decisão. Outra coisa, quem quer profissionalizar, quem quer estar no agro hoje e daqui para frente, eu falo sem medo de errar com você. As pessoas querem ter muita relação de confiança e está tudo bem, desde que haja conferência. Você não pode confiar, você não precisa confiar desconfiando, mas você tem que confiar conferindo. Então, assim, os processos estão mudando tanto, a tecnologia, a contabilidade, a própria reforma tributária, tudo isso. Se você não tiver pessoas do seu lado que também acompanhem essa inovação que você está citando, não adianta só você fazer, você tem que carregar. Às vezes vai doer, cara. Talvez a pessoa que me acompanhou até eu faturar 1 milhão por mês, não vai ser a mesma na hora que eu estiver faturando 10. E tá tudo bem. E a vida vai continuar para ambos, porque cada assim, né? Entender todas essas inovações que você está citando e trazer isso para dentro de casa, independente, né? Ou pelo menos pensando como investidor, possibilidades, oportunidades que isso pode trazer. É tudo nisso, né? É se provocar o tempo todo, Divino. Eu sabia que a prosa ia ser boa, mas foi muito mais melhor do que eu achei que fosse. Obrigado, foi uma honra conversar com você, foi um privilégio. Porque é bom isso falar que tudo é pouco aí, ó. Eu nem vi passar. Eu que te agradeço, cara. Saúde e paz para você, para o seu público aí. Obrigado, estou muito honrado pelo seu convite, um gigante aí que contribui tanto com esse mercado tão importante para o Brasil, para todos nós. Obrigadão, Alexandre. Abraço, cara. Conversei com Alexandre Assis. Olha só, gente. CEO e fundador da Assis Gestão. Mas, acima de tudo, experiência de vida, sabedoria. Não é à toa que está com cabelo branco, né? Porque, olha, viver nesse mundo louco que a gente vive hoje demanda trabalhar muito. E o Alexandre falou para mim uma frase impactante, que é a melhor frase de toda essa nossa prosa. Trabalhar dá trabalho. E é por isso que o negócio é bom. Eu conversei com o Alexandre Assis, CEO e fundador da Assis Gestão, e falamos sobre como se proteger de tarifas externas e fortalecer a sua gestão interna no agronegócio. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada.
Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.